Por que o Afeganistão virou um lugar tão violento? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Sempre que ouvimos falar do Afeganistão, o que nos vem à cabeça é guerra, terrorismo, extremismo religioso, atentados à bomba, mulheres usando burca, dentre outras desgraças. Mas como esse país se tornou um lugar tão violento e ruim? Bem, já começou complicado. A geografia do local é composta de desertos e montanhas. Portanto, a população ali se formou em torno de várias tribos praticamente isoladas umas das outras. A primeira potência imperialista a se dar mal no Afeganistão foi a Inglaterra, ainda no século XIX. Falhou em conquistar a região, mas acabou demarcando os contornos do que hoje é o Afeganistão, quase que arbitrariamente, separando diversos grupos étnicos. Por exemplo, os 3 maiores grupos étnicos da região são compartilhados com vizinhos: os Pashtun com o Paquistão, os Tadjiks com o Tadjikistão e os Uzbeks com o Uzbequistão. Esses são os 3 maiores grupos étnicos ali, mas existem dezenas de outros grupos na região. Mesmo nos tempos modernos, os vários grupos étnicos vivem em regiões distintas com pouca ligação física. Estradas são poucas e ferrovias inexistentes. Mas a coisa piorou de vez em abril de 1978, quando aconteceu uma revolução socialista no Afeganistão que ficou conhecida como a Revolução de Saur, devido ao mês do ano de mesmo nome, Saur, que é o segundo mês do calendário persa. Tal revolução foi influenciada e financiada pela União Soviética. De fato, a língua russa virou a segunda língua oficial do país, sendo até ensinada nas escolas públicas. Tal revolução, apesar de ter tido um aparente sucesso na capital, desagradou profundamente inúmeros grupos religiosos e tribais que viviam mais para o interior do país. Lembrando que, em regimes comunistas, a religião é proibida, dado que Marx afirmava a religião é o ópio do povo. Esses grupos insatisfeitos criaram guerrilhas e se auto-intitularam Mujahedin, que significa combatente no sentido de uma guerra santa. A tática de guerrilha deu tão certo que em menos de um ano ficou claro que o governo central comunista iria sucumbir. O então ditador da União Soviética, Leonid Brezhnev, percebendo tal fato, decidiu invadir o Afeganistão para dar suporte ao governo comunista local, inicialmente enviando 60 mil soldados, depois enviando mais e mais tropas. Mas mesmo assim, o presidente pró-União Soviética, Mohammad Tarak, veio a ser morto pelos insurgentes. Tal fato fez a União Soviética endurecer ainda mais o conflito, chegando a invadir as repartições públicas, edifícios do governo afegão e até mesmo prenderem e executarem o sucessor de Tarak, Hafsullah Amin. Estima-se que mais de 10 mil cidadãos afegãos foram executados pelos soviéticos nesse golpe. Em seu lugar, a União Soviética colocou no poder Babrak Karmal, sendo este apenas um pau-mandado dos soviéticos. Muitos analistas políticos da época passaram a considerar o Afeganistão como um estado fantoche soviético, tal como eram, na época, Ucrânia e Alemanha Oriental, por exemplo. No início dos anos 1980, a União Soviética tinha um efetivo de centenas de aviões e helicópteros, 2.500 tanques e mais de 110 mil homens no Afeganistão, sendo que muitos ainda eram considerados tropas de elite, uma vez que seus integrantes eram veteranos da Segunda Guerra Mundial, a pior e mais sangrenta guerra de todos os tempos. Na cabeça da cúpula soviética, em hipótese alguma, essa grande e qualificada tropa poderia ser derrotada por guerrilheiros locais improvisados. Contudo, os Estados Unidos, o Reino Unido e a Arábia Saudita não estavam nem um pouco satisfeitos em verem mais um país se tornando comunista. Lembra, ainda estávamos na época da Guerra Fria. Então começaram a financiar, armar e treinar os Mujahedin. Por mais bizarro que isso possa parecer, até mesmo a China chegou a apoiá-los, visto que desde a época de Mao, a União Soviética e a China tinham profundas rivalidades. Tais desentendimentos se davam especialmente sobre quem eram os verdadeiros marxistas e sobre quem deveria ser o líder do comunismo no mundo. Certa vez, a União Soviética quis até fazer um bombardeio nuclear massivo na China, mas não o fez porque os Estados Unidos afirmaram que isso seria o início da Terceira Guerra Mundial. Bem,
mas isso já seria tema para outro vídeo. A União Soviética achou que em pouco tempo os Mujahedin seriam exterminados e os poucos que sobrassem desistiriam. Entretanto, o tipo de conflito que se deu não era nenhuma grande batalha com vitórias definitivas, em que dois grandes exércitos batem de frente, como era o típico na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. O conflito se deu por guerrilha. Muitos dos veteranos soviéticos que estavam no Afeganistão lutaram na Batalha de Kursk, a maior batalha de tanques da história, na qual cerca de 10 mil veículos, 5 mil aeronaves e outros 2 milhões e 500 mil soldados lutaram frontalmente durante 18 dias, tendo os soviéticos saído como vitoriosos incontestáveis. A tática de guerrilha, ao contrário, consiste em lutas de desgaste, emboscando o inimigo quando estiver distraído, especialmente com a tática de bater e correr, plantando minas e bombas onde o comboio for passar, atacando linhas de suprimentos e etc. Além disso, os guerrilheiros não usavam uniformes, o que, para os soldados inimigos, é algo extremamente estressante, pois qualquer um, a qualquer hora, pode ser um inimigo disfarçado. Isso afeta profundamente a moral da tropa. Fora que fica a sensação que nunca haverá uma vitória. Ainda para piorar, o terreno montanhoso e inóspito do Afeganistão facilita e muito a utilização da tática de guerrilha, onde os insurgentes quase sempre atacavam de uma posição vantajosa e por isso revidar o ataque era muito difícil. Ademais, não havia um comando central para as guerrilhas afegãs. Era feita por vários grupos descentralizados que agiam por conta própria e contavam com o apoio das populações locais que detestavam os invasores soviéticos. Além dos motivos óbvios, odiavam também pelo fato de usarem táticas como o bombardeio de saturação, em que não se mira um alvo específico, apenas se descarrega uma imensa quantidade de bombas ou foguetes em uma região, sendo que as principais vítimas dessa tática costumam ser os civis. E os soviéticos não tinham pudor algum em matá-los. Os Estados Unidos, vendo isso, decidiram que iriam intensificar a ajuda aos guerrilheiros por meio da Operação Ciclone. De fato, o presidente Ronald Reagan chegou a se reunir pessoalmente com líderes mujahedin para discutir essa ajuda e o orçamento dessa operação chegou a incríveis 600 milhões de dólares. A principal arma entregue a eles foi o lança-mísseis Stinger, que foi incrivelmente eficiente e estima-se que tenha causado cerca de 350 baixas entre aviões e helicópteros soviéticos, causando perdas materiais e humanas imensas para a União Soviética. Em 1987, Moscou viu que a guerra estava mesmo perdida e iniciou o processo de retirar suas tropas do país, tendo sido encerrada apenas em fevereiro de 1989 essa retirada com a perda de cerca de 70 mil soldados soviéticos. Lógico, a perda foi pior entre os afegãos. Estimam-se que 1 milhão de afegãos tenham morrido na guerra, mas a maior parte dos mortos foi entre civis. Tal derrota não foi apenas no campo militar, tendo contribuído muito para o colapso do bloco comunista. Dois fatos curiosos, um é que Osama Bin Laden já foi chamado de guerreiro da liberdade pela grande mídia americana, pois é. E o segundo é que o filme Rambo 3 foi feito em homenagem à luta dos Mujahedin contra a União Soviética. Mas a história do Afeganistão não acaba aí. Houve vazio no poder com a saída soviética e, como sabemos, os piores sempre chegam no topo quando o assunto é Estado. Dentre os vários grupos mujahedin, um dos mais extremos era o Talibã, formado por pessoas do grupo étnico Pashtun, e seria quem efetivamente tomaria o controle da capital afegã, Cabul, em 1996. Mas ainda em guerra civil com a chamada Aliança do Norte, composta por uma aliança dos mujahedin Tajiks e Uzbeks, que controlava o norte do país. Mas o Talibã controlava a maior parte, e o país chegou até a ser chamado de Emirado Islâmico do Afeganistão, com o governo teocrático, com a liderança do Mullah Omar, sendo uma teocracia ultra-radical que impunha regras absurdas. Dentre elas se destacam algumas como proibição de estudo para meninas, obrigatoriedade do uso de barba para homens, proibição de cortes ocidentais, obrigatoriedade do uso de burca que cubra o corpo todo, inclusive os olhos, para as mulheres, além de não poderem sair de casa sem o marido, irmão ou pai, sob pena de apedrejamento sumário. E a proibição de ocupação delas em qualquer emprego de qualquer tipo fora de casa. Existem ainda denúncias de práticas como mutilação genital feminina
China e escravidão. Um absurdo completo. Interessante como raramente vemos uma feminista criticando esse tipo de prática, não é mesmo? Ao contrário, algumas feministas chegavam a relativizar o problema, dizer que mulheres lá não veem problemas nisso por ser uma questão cultural. Elas se sentem livres com a burca, o que pode se ver claramente com as centenas de mulheres tentando fugir do Afeganistão nesse momento que o Talibã retorna, é algo totalmente falso. Liberdade significa a mesma coisa em qualquer lugar do mundo. Quem quiser usar burca, pode usar. Agora, ninguém gosta de ser obrigado a usar burca. Tal regime ditatorial e desumano durou até 2001, quando a Al-Qaeda cometeu os atentados de 11 de setembro. Então, o presidente George W. Bush ordenou o ataque ao Afeganistão, tirou o Talibã do poder e o fez voltar para as montanhas. Mas nem os Estados Unidos, com todo o seu poderio e o maior orçamento militar do mundo, novas tecnologias como drone, visão térmica, bombas guiadas, mísseis de cruzeiro e uma infinidade de outros equipamentos militares de ponta, foi páreo para as velhas táticas de guerrilha afegã. Após 20 anos de ocupação, os Estados Unidos, mesmo gastando a assombrosa quantia de 2,4 trilhões de dólares, saem claramente derrotados. Os pagadores de impostos americanos gastaram fortunas em armamentos que foram abandonados, então foram parar rapidamente na mão do próprio Talibã. Mas quem saiu ganhando, e muito mesmo, foi a indústria bélica oligárquica americana. Apenas a nível de curiosidade, o famoso drone Predador, que foi ostensivamente usado no Afeganistão, custa aproximadamente 16 milhões de dólares a unidade. E o míssil de cruzeiro Tomahawk custa cerca de 1,8 milhão de dólares. Ser uma empresa amiga do Estado tem muitas vantagens, principalmente em uma guerra. Se você for apenas um soldado, vai morrer à toa em nome do Estado. Bom, mas quem realmente saiu perdendo com essa história toda não foi nem a União Soviética nem os Estados Unidos, mas o povo afegão. Incontáveis pessoas que apenas queriam levar a sua vida tranquilamente tiveram que aturar todo tipo de privação, se feriram, perderam algum ente querido ou até mesmo morreram no conflito, que pode ser resumido em 3 palavras: disputa por poder. Primeiro, a Inglaterra e sua sede imperialista, depois a União Soviética querendo alastrar os seus tentáculos comunistas em outros países, depois entre os Mujahedin em si, que passaram a disputar quem mandaria, e é claro, o pior deles tomou o poder depois que os Estados Unidos sofreram um ataque dos talibãs e quiseram mostrar quem mandava. Os Estados Unidos ainda quiseram ditar para os afegãos do dia para a noite que teriam que aceitar o sistema democrático, mas agora, pouco tempo depois, o Talibã volta ao poder. Nada disso teria acontecido se não existissem estados querendo impor suas vontades sobre indivíduos. E para melhorar tudo isso, o Talibã agora assume o poder com uma enorme quantidade de armas, equipamentos militares deixados para trás pelos americanos. Portanto, temos agora um Talibã muito mais forte que nunca. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Giuseppe, revisado por JJ Liber, narrado e produzido por Peter Turgonia. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!